Olá, pessoal! Aqui é a Márcia Rosa e eu estou passando aqui para deixar uma reflexão para os nossos dias. E o tema dessa reflexão é olhando pela lente de Deus. Ao nosso redor, só vemos escuridão. Nós temos vivido tempos de muito caos, mas a Bíblia nos alerta sobre isso. A palavra do Senhor diz que chegariam tempos trabalhosos e nós estamos vivendo esse contexto. As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de enxergar a si próprio, aos outros e a Deus. Nós estamos vivendo esse contexto. Mas tudo isso é a preparação da volta de Cristo. Todo esse cenário ele está apontando para algo que vai acontecer e que nós como cristãos, tanto aguardamos, que é a volta de Cristo. Então, todo esse cenário caótico, ele está apontando para a volta de Cristo. E no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre nós trocarmos essa lente dos nossos olhos pela lente de olhar como a palavra de Deus nos ensina. Lá em Mateus, no seu capítulo 6, no seu versículo 22, diz da seguinte maneira. Mateus, capítulo 6, no seu versículo 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Então, ou seja, se o nosso relacionamento com Deus, ele for um relacionamento de forma superficial, nós vamos enxergar a vida de forma equivocada. Como? Nós vamos enxergar a vida com a nossa lente. Por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu passei, por aquilo que fizeram comigo. Mas quando nós começamos a enxergar a vida pela lente de Deus, o que a gente passou doeu, o que a gente viveu não foi fácil, mas quando a gente olha pela lente de Deus, a gente vê propósito em tudo. Então, a gente começa a enxergar de uma outra maneira, de uma outra forma. Calvino, ele dizia da seguinte maneira, que todo homem ao nascer, ele nasce míope. Por isso enxerga a vida de forma tão confusa. E a Bíblia é o óculos que nos faz enxergar a vida da forma correta. Então, ou seja, na medida que eu me relaciono com Deus, na medida que eu conheço a palavra de Deus, eu não enxergo mais o mundo, as coisas que acontecem comigo, a minha família, os meus vizinhos, o meu casamento, os meus filhos, aquilo que não deu certo, aquilo que deu certo. Eu não enxergo mais com a minha lente. Porque se a gente for olhar pela nossa lente, a gente fica paralisado pelo medo, a gente fica paralisado pela dúvida, a gente fica paralisado pelas incertezas, nós ficamos paralisados por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que as pessoas falam. Mas quando a gente olha pela lente de Deus, a gente começa a ver, é propósito. Deus me plantou nessa família por um propósito. Deus me deu esse filho para um propósito. Deus me deu esse emprego para um propósito. Deus me colocou nessa profissão para um propósito. Eu não estou aqui nesse mundo por acaso. Eu não vim aqui só para ter as minhas próprias realizações. O Senhor me trouxe aqui, me plantou aqui para um propósito. Então, a forma da gente enxergar a vida muda. Aonde a gente só via escuridão, aonde a gente só via caos, a gente começa a enxergar assim, não, Deus está fazendo alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Aí quando alguma coisa dá errado, aquilo que você planejou não dá certo, aí você olha e fala assim, não, opa, se não deu certo, é porque Deus tem algo para eu viver ainda. Não era para ser. Porque tudo está no controle de Deus. Então, quando a gente começa a andar com Deus, se relacionar com Deus, ler o livro que fala sobre Deus, ler as escrituras, a nossa forma de enxergar a vida muda. Mas só que aí nós temos uma escolha. No capítulo que nós lemos aqui, tem muitas pessoas que conhecem as escrituras, que têm um relacionamento ainda com Deus, mas escolhem ficar nas trevas.
Esse texto está falando que nós temos escolha. Nós podemos andar na luz e seremos luz na vida de cada pessoa que passar na nossa vida, mas nós também podemos escolher ser trevas. Conhecendo a luz, escolher ser trevas. Isso é muito triste, mas é uma decisão de cada um. Então esse vídeo é para nos trazer à memória que nós temos escolhas. O que você vai escolher ser no dia de hoje? Ser trevas ou ser luz? Ficar na vida como uma vítima ou entender que até naquilo que não deu certo, a mão de Deus também estava? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de ver Deus quando a gente não ganha, quando aquilo que a gente planejou não dá certo, quando as portas se fecham, quando a dificuldade vem. A gente tem muita dificuldade de ver quando um filho talvez nasce com uma deficiência. A gente tem muita dificuldade de ver Deus nessas coisas que não saíram como a gente queria, porque a nossa lente, ela quer perfeição, né? A nossa lente, quando a gente olha o mundo na nossa lente, ela tem um ideal. Mas quando a gente olha pela lente de Deus, até naquilo que não saiu como a gente queria, a gente começa a entender assim, não era o que eu queria, não era o que eu sonhava, não era o que eu esperava. Mas Deus tem propósito em tudo, sabe? Então, esse é o convite desse vídeo, pra gente trocar a nossa lente pela lente de Deus. E lá em 2 Reis, no seu capítulo 6, do versículo 16 ao 17, vai contar a história de quando Eliseu, ele estava cercado pelo exército assírico e o moço dele ficou desesperado. Agora não tem mais jeito para nós, agora nós vamos morrer. Por que eles estavam sendo perseguidos? Porque toda a estratégia que eles faziam para cercar, Deus revelava para Eliseu, Eliseu falava, então o exército ficou furioso. Vamos acabar com esse homem. E aí o moço de Eliseu, o empregado de Eliseu, ficou desesperado. E aí o que Eliseu fez? Falou assim, maior é o braço que está conosco, mas aquele moço não conseguia ver isso. Eliseu via porque ele tinha relacionamento com Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele conhecia sobre Deus e ele estava olhando pela lente de Deus. Pelo braço de Eliseu, ele jamais venceria aquele exército tão forte. Mas, olhando pela lente de Deus, maior é o braço que está conosco. Mas o empregado dele não conseguia enxergar isso. Então, o que Eliseu fez? Eliseu orou, Senhor, abre os olhos desse moço. Abra os olhos do meu empregado para que ele possa enxergar o que eu estou enxergando, para que ele possa ver o que eu estou vendo. Eu estou vendo ao meu redor, eu estou cercado de um exército muito maior do que esse que está vindo contra mim, mas o meu empregado não vê, ele não consegue enxergar. E o que aconteceu? Eliseu orou e Deus abriu o olho do empregado dele. E o empregado dele pôde contemplar ao redor deles um exército muito grande. Então, eu não sei qual área da sua vida, talvez você está tentando vencer pela força do seu braço, olhando pela sua lente, pela sua ótica. Há um convite de Deus nesse vídeo para nós olharmos pela lente de Deus. Talvez você não está enxergando, mas tem um exército do teu lado. Você não está nessa peleja sozinho. Há um Deus que peleja as nossas guerras. A gente precisa orar para que Deus abra os nossos olhos para que a gente possa ver o mundo espiritual. Porque tem muitas coisas acontecendo, tem guerras acontecendo no mundo espiritual que os nossos olhos não estão vendo. Mas também existe um exército que Deus levantou para pelejar por nós, para guerrear por nós, ok? Quando nós tiramos os nossos olhos das circunstâncias e colocamos em Deus, ganhamos forças para continuar e começamos a enxergar a vida com a lente de Deus. Então, todas as vezes que eu tiro os meus olhos de Deus e começo a olhar pela minha lente, eu vou ser paralisado. Eu vou ser estagnado. Mas quando eu coloco os meus olhos em Deus, eu sei que dele vai vir o meu socorro. Eu sei que dele vai vir a minha esperança. Eu sei que dele vai vir a minha força, o meu refúgio. Muitas das vezes estamos tomados por muitas doenças, por muitos problemas, porque a gente tirou os olhos de Deus. A gente está olhando por aquilo que o partido A poderia fazer, pelo aquilo que o partido B poderia fazer, e esquecemos de olhar para aquilo que Deus é e que Ele pode fazer. Como devemos nos ver?
Essa é a crise existencial das pessoas. Todo mundo quer uma dica e a internet está aí, ó, vendendo várias dicas para você. Mas como nós devemos nos ver? Nós devemos nos ver como Deus nos vê. Porque se nós formos nos ver com a nossa lente, com os nossos olhos, nós não vamos sair do lugar. E é uma conta que não fecha. É um ciclo que não fecha. Mas quando nós nos olhamos com a lente de Deus, nós entendemos que não é sobre aquilo que nós fazemos, não é sobre aquilo que nós passamos, é sobre aquilo que Ele é. Não é quem eu sou, é de quem eu sou. É da vertical para a horizontal. Sabe? E lá em Números, capítulo 13, do seu versículo 25 ao 33, vai contar uma história interessante. Vai contar uma história dos 12 espias que Moisés envia para ver a terra de Canaã. E quando eles chegam lá, um só vê caos, um só vê dificuldade, algum só vê isso, só vê aquilo, só foca no problema. Tiraram os olhos de Deus, de quem Deus é. Mas Caleb, quando ele vai relatar sobre o que ele encontrou lá, ele vai dizer, olha, tem fruto bom, a terra é boa, sabe? Vamos pra cima. Os outros não. Nós não podemos invadir aquele lugar porque tem gigantes lá, tem homens que aos olhos deles nós parecemos gafanhotos. Então, ou seja, o mesmo cenário, mas um viu de um jeito e outro viu de outro, sabe? Então esse é o segredo. Mas quando nós olhamos pela lente de Deus, Caleb, ele estava olhando pela lente de Deus, ele não estava apoiado naquilo que ele era, porque se ele olhasse para ele, não, como que a gente vai vencer esses gigantes, né? Mas ele olhou para Deus. Com Deus nós somos fortes. Com Deus nós podemos vencer. Com Deus nós podemos tomar essa terra. Então os olhos de Caleb estavam em quem Deus era. E por ele estar com os olhos em Deus, ele conseguia se ver forte. Vamos para cima, sabe? Então é sobre isso, nunca é sobre nós, é sobre quem nós estamos. Márcia, e como viver pela ótica de Deus? Hebreus capítulo 11 nos ensina, andando por fé e não por vista. Andando por convicção, porque fé é convicção. Apesar de eu não estar vendo, mas eu creio. Mas não é uma fé irracional, uma fé que andamos por andar. Andar por sentimento, porque isso não é fé. Andar por sentimento não é fé. Ai, quando eu sentir eu faço. Quando eu sentir, não, isso não é fé, porque esperar para sentir não é fé. Fé é quando eu não vejo nada acontecendo, mas eu sei que de alguma forma vai acontecer. É uma fé racional, é uma fé que tem fundamento, porque a fé ela tem fundamento. Qual é o fundamento? 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Estejam preparados quando perguntarem para vocês qual é a razão da vossa fé. E a razão da nossa fé é porque ele vive. É porque Jesus morreu e ressuscitou. Por isso nós podemos crer no amanhã. Então é andar por fé e não por vista. Porque se a gente for olhar para a circunstância, para o cenário atual, a gente não vai ficar de pé. Mas se nós andarmos por fé, existe algo para além da circunstância, existe a eternidade que nos aguarda. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa vida não está sujeita à condição que nós vivemos. A nossa vida está sujeita à forma como nós a vemos e a quem pertencemos. Diante dessa mensagem, qual será a sua resposta? Qual lente você escolhe ver a sua vida? Ver o seu casamento, ver os seus filhos, ver o seu emprego, ver o seu bairro, a sociedade que você vive, o cenário que você está vivendo. Qual é a lente que você escolhe olhar? A decisão é sua. Luz ou escuridão? Que você possa ser luz na vida daquelas pessoas que passam no seu caminho, cheia de trevas, cheia de escuridão, mas que você sempre possa ter uma palavra de vida para derramar na vida de outras pessoas.
É para isso que nós estamos aqui. Vamos orar? A minha oração é para que Deus abra os nossos olhos, alargue nossa visão para além do que os nossos olhos estejam vendo. Minha oração é que possamos enxergar a vida com a lente de Deus, que toda cegueira possa cair por terra e que o Senhor possa nos conduzir para o centro da vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem com alguém que está passando por um momento de escuridão. Quem sabe essa mensagem vai ser luz na vida de alguém hoje.